Qual é a experiência mais dolorosa fisicamente que você já teve? Durante 2 semanas, minha vida não era nada além de miséria absoluta. E nada parava a dor. A certa altura, o dentista teve que pingar agentes adormecedores na raiz exposta porque ela não congelava. Isso parecia uma agulha quente sendo encravada atrás do meu olho. Deu-me uma nova fobia ao dentista que me assustou até mesmo chamá-los quando eu sabia que havia um problema. Ruptura de um cisto endométrico ovariano. Lembro-me de levar cerca de 10 minutos para descer as escadas e chegar ao telefone para poder ligar para minha mãe. 100% convencido de que eu estava morrendo. Acordei uma manhã antes da escola e disse à minha mãe que sentia que ia ficar doente. Ela me mandou para a escola de qualquer maneira. Eu vomitei 2 vezes a caminho da minha primeira aula. Depois eu vomitei durante aquela aula e fui para a enfermeira. Eu vomitei no escritório das enfermeiras provavelmente 10 vezes. Quando minha mãe voltou para me buscar, 45 minutos, ela me levou para casa, por volta das 9 horas da manhã. Pensando que era apenas um insecto estomacal e voltou para o trabalho. Ela chegou em casa às 17 horas e eu havia vomitado possivelmente mais 20 vezes desde que ela me deixou em casa. Em vez de ir aos médicos, ela me levou diretamente ao SUS. Preocupada com a explosão de meu apêndice, vomitou mais 3 vezes na sala de espera. Eu vomitei 50 vezes em menos de 12 horas aos 11 anos de idade. Pensei legitimamente que este era o fim e estava morrendo com o quanto a dor era terrível. Tudo para ser dito sim. Parece que você teve uma ruptura do cisto ovariano. Então você pode estar tendo seu período em breve. 11 anos de idade, ainda nem tinha tido meu primeiro período. E meus órgãos femininos já queriam que eu sentisse que estava morrendo. Desta vez, um neurocirurgião perfurou a base do meu crânio. Instalou uma placa ali e depois fez furos nas minhas 2 vértebras superiores para conectar tudo isso. Dor excruciante durante meses. Mas o pior foi nas 2 primeiras semanas. Sempre que os analgésicos se desvaneceram, eu estava no inferno. Não parecia nada que eu já tivesse experimentado antes ou desde então. Eu me tornei um animal. Eu não era capaz de pensamento humano nem nada além de gritar. Continuou por muito tempo de uma maneira mais silenciosa. Quando tentei virar minha cabeça reflexivamente, quando acidentalmente a empurrei para a frente. Mas o pior de tudo foi quando tentei dormir porque não tinha controle sobre meus movimentos naquela época. Apenas acordava gritando muitas vezes a cada noite. Não havia fuga possível. Eu estava cansado o tempo todo, apavorado de adormecer novamente, mas também aterrorizado com cada movimento em potencial. Tive um colarinho muito seguro durante meses, mas nada era suficiente para parar esta dor. Quando eu era criança, eu estava gravemente doente com um vírus que levava a uma desidratação extrema. A certa altura eu não conseguia segurar comida ou água por dias. Acordava frequentemente com cólicas abdominais graves. Mas uma noite acordei e pensei que minha cabeça estava se abrindo com a pior enxaqueca da minha vida. Estava com tanta dor que não conseguia suportar ou ver. Simplesmente me enrolei e implorei para que a dor parasse. Meu pai me levou aos médicos e minha mãe sentou-se comigo enquanto o médico lhes dizia que era apenas um vírus e ele vai passar. O médico vinha dizendo isso há quase 2 meses. Minha mãe se passou e exigiu que o médico pelo menos me examinasse e não me demitisse. O médico rapidamente concluiu que meu apêndice havia arrebentado e que me levaria às urgências. No segundo momento em que meu pai me levou para as urgências, a enfermeira me levou para as costas e eu fui levado para a UTI. Acontece que as câimbras também eram de desidratação e o vírus causou o colapso de meus pulmões e me deu pneumonia. A dor de cabeça e as câimbras foram algo que nunca mais quero experimentar e ter certeza de encontrar uma maneira de estar sempre hidratado. Eu estava com toda a dor que nem percebi que meus pulmões estavam falhando. Parti meu tornozelo ao ser atropelado por um carro enquanto caminhava. Essa não foi a parte mais dolorosa. Fui para o hospital para acertar tudo. Legal. Foi transferido para outro hospital depois de alguns dias mais perto de casa. Eles tiraram radiografias e perceberam que o conjunto não era bom. Então tiveram que quebrar novamente meu tornozelo e ajustá-lo corretamente. Essa parte era a que mais doía. Eu tenho dores de cabeça de cacho. Quando fica muito ruim, penso em pular pela janela. É como se alguém esfaqueasse sua cabeça com uma faca quente e brilhante. E a melhor parte é que você não pode realmente fazer algo a respeito disso. Eu estava limpando um peixe em um barco e acidentalmente coloquei seu saco biliar no meu olho.
Durante umas 12 horas depois senti como se meu olho estivesse derretendo e cheio de vidros quebrados. Foi tão doloroso que passei o tempo todo gritando de dor incontrolavelmente. Como eu estava em um barco no meio do mar, não havia acesso à ajuda médica. Então eles apenas me deram um pouco de gotas para os olhos e me mandaram de volta para o trabalho com um relógio de olhos. Durante as 2 semanas seguintes eu só podia ver de um olho e por alguma razão era dolorosamente sensível à luz. Então tive que piscar rapidamente com meu olho de trabalho enquanto trabalhava meu turno de 18 horas enquanto meus colegas de trabalho faziam piadas piratas sobre mim. Foi uma viagem ruim. Quebrei minha pelvis em vários lugares. 3 dias depois, finalmente cheguei à ortopedia depois de mendigar. E eles imediatamente começaram a tratar. Minha perna direita basicamente não estava presa devido ao quanto eu estava quebrada. O idiota do médico das urgências não disse nada de errado e me deu muletas. Meu colo uterino foi apoiado com forceps e depois senti uma pitada muito forte e uma dor palpitante. A única vez que seu colo do útero se aproxima de estar tão aberto e ter coisas passando por ele durante o parto. Ironicamente, porque eu estava lá para evitar isso. Depois que o procedimento terminou, eu continuei a vomitar. E então corri imediatamente para esvaziar meus intestinos. Meu marido teve que me arranjar uma cadeira de rodas para me levar até o carro que eu sentia tão mal. Transpiração, cólicas, náuseas e fraqueza. Durante o resto do dia eu fiquei na cama. Mal conseguia me mexer porque as câimbras eram tão ruins. Estou tão feliz por não ter que fazer isso novamente por mais 10 anos. Ter um aborto espontâneo, por pior que minhas cólicas sejam, tão ruins que eu vomitei. Isto foi pior. Fiquei branco fantasma. Tinha suores frios. A pressão sanguínea era 220/100. Soluçava sem chorar e não conseguia respirar. A dor era tão intensa. O trabalho me apressou em uma ambulância porque eu não conseguia andar. Foi durante o Covid. Então tive que enfrentar o aborto espontâneo sozinho. O que tornou tudo ainda mais difícil. Remoção dos dentes de siso sem sedativos ou agentes anestesiantes. Além de novacaína. Meu seguro só cobria isso. Então foi o que eu fiz. O efeito mental duradouro é ainda pior do que o procedimento propriamente dito. Eu tinha 14 anos. Processo de recuperação da amigdalectomia. Li sobre a raiva e o medo da água e de alguma forma a entendo durante meu processo de recuperação. Sempre que você engole água, sua garganta tenta regurgitá-la. Mas até mesmo o ato de vomitar é doloroso por si só. Sem mencionar que a recuperação da cicatriz faz com que você queira tossir toda vez. Mas com medo de abrir sua cicatriz cirúrgica. Também pedras nos rins. Minha vesícula biliar está falhando. Eu era jovem e estava desdobrado sobre os mares quando finalmente chutou o balde. Quando cheguei a profissionais que sabiam o que estava acontecendo, eu já tinha uma vesícula biliar totalmente necrótica que foi seccionada com uma membrana de 3 milímetros de muco. Eu não tinha comido durante dias. Continuei fazendo patrulhas de combate e de alguma forma não morri. Foi tudo uma névoa depois disso. Mas fui evacuado até a Alemanha e depois passei alguns meses me recuperando. Bons tempos. Caiu em uma corrida de bicicleta de estrada a mais de 50 mph. Imagine saltar de um carro a 50 mph para uma pilha de bicicletas enquanto usava pijama. Era assim que era. Quebrei ambas as clavículas. Tive 3 cortes desagradáveis que exigiram pontos. E, o pior de tudo, minhas costas inteiras estavam cobertas de erupções cutâneas. Todo o meu fato de licra foi arrancado até as pernas e eu tinha cascalho incrustado nas costas. Eles tiveram que esfregar o cascalho das minhas costas, o que me deu anestésicos locais. Mas depois a dor apareceu como um trem de carga. Dores tediosas e ardentes o dia todo. Tive que usar ligaduras de segunda pele por cerca de 10 dias que borbulhavam com pus e precisavam ser drenadas. Meus ossos do colarinho me enviavam dores de disparo toda vez que eu estava levemente em frasco. A respiração doía. Tomar um banho foi assassinato. Não conseguia dormir de costas porque doía muito. Não conseguia dormir de lado porque minhas clavículas estavam quebradas. Tive as finais do meu primeiro ano no colegial no meio disto e mal conseguia levantar os braços para fazer os testes. Apunhalei-me no olho com um ramo de árvore que gravou o que eles descreveram como um símbolo de morcego na minha córnea. Depois tive uma erosão corneana recorrente durante 18 meses. Então, pense na pior dor de olhos imaginável. E repita diariamente. Foi brutal. A esposa enrolou acidentalmente a janela automática do carro de sua segunda geração de Prius do meu polegar.
Estalado o osso entre meu último nó e a unha. Este foi o modelo do ano antes que o mecanismo de segurança fosse adicionado. Honestamente, pior dor do que qualquer um dos meus 2 bloqueios intestinais devido ao Crohn e à cirurgia anterior. Decidi que se alguma vez for submetido à tortura e ameaçado com a quebra do dedo, em vez disso, vou cantar como um canário. Tinha telhas. Não fui ao doutor, até parecer lepra. No instante em que o doutor a viu, ele disse: "Uau, você deve amar a dor." No ano seguinte teve um tornozelo quebrado jogando beisebol. Enquanto era empurrado para o pronto-socorro pelo meu sobrinho, ele empurrou minha perna estendida para dentro da geleia da porta. Acho que meus olhos rolaram de volta na minha cabeça com um mini apagão que eu não conseguia nem chorar. Limpeza das gengivas de infecção após a remoção dos dentes do siso. Estava apenas começando a mostrar infecção e eles queriam ter certeza de que não iria piorar. Então pegaram uma colher cirúrgica e rasparam minhas gengivas como uma grelha suja. Minhas pernas ficaram com espasmos. Elas entorpeceram, mas ainda assim foi bastante intenso. Tive uma infecção após uma grande cirurgia. Então eles tiveram que colocar um dreno. Eles estavam colocando na minha parte inferior das costas, logo acima do meu controle do rabo direito. E foi a pior dor que já senti em toda a minha vida. Parecia que estavam empurrando pregos gigantes através de mim, tentando me pregar para a mesa. Também não foi apenas um golpe. Eu juro que o médico era um sádico. Eu recebi um caso horrível de coceira de atleta fúngica dos chuveiros do dormitório da faculdade. Já lidei com o pé do atleta muitas vezes, mas as pregas e dobras de um escroto são muito mais difíceis de tratar. A situação rapidamente se transformou em uma situação em que mesmo os antifúngicos tópicos não eram mais eficazes e eu estava desenvolvendo feridas abertas em meu escroto. Cada passo que eu dava enviava ondas de choque de dor pelo meu corpo enquanto eu cocheava pelo campus entre as aulas e a cafeteria. Fato engraçado: não se pode enfaixar um escroto. Eu tinha ouvido falar de bandar líquido e presumi que seria como o cimento de borracha que você usava na escola. O que eu não sabia que era basicamente apenas esmalte de unhas. Aplicar isso é literalmente a única coisa na minha vida adulta que realmente me fez chorar pela quantidade de dor em que eu estava me sentindo. Pouco tempo depois das feridas abertas me levaram a uma infecção bacteriana secundária da pele que se espalhou pelas coxas e pela parte inferior do estômago antes de finalmente procurar uma intervenção médica. Os antibióticos orais e antifúngicos orais finalmente resolveram os problemas. 2 meses de tortura genital constante e dormir 1 hora de cada vez antes que o spray de entorpecimento desaparecesse e a dor me despertasse aumentou significativamente minha tolerância à dor. Também perdi cerca de 20 libras porque minha fome teria que ficar ruim o suficiente para me fazer sentir a dor de andar de ir para a cafeteria. Minha única fonte de alimento como estudante universitário falido.